Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai. Hoje vamos reagir Olhos da Esperança, Shumatsu no Valkyrie, Adam, Aoki Huang, Buda de Shumatsu. E, cara, eu nem sabia que o Teiga lançou essa música dia 29. Eu tava trazendo mais o do Shooter, do Aeromaster. Sabia somente o principal, mas nem sabia que o Teiga tá lançando essa música no mesmo horário que sai a música do Shooter. Nem eu sabia, só tava sabendo agora. Mas enfim, eu vou prestar mais atenção às músicas do Teiga e outros que estiverem na frente para trazer para vocês. E para você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha e também deixa seu comentário para eu saber que você é inscrito no canal e vamos bater os 10k esse ano. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Que vai ser feito pela RBK e o Buda, é claro, vai ser feito por ele, o Teiga. Olha a esperança. Lembrando que Ragnarok é um anime que eu já assisti tem um tempo, que foi desde 2023, 2024, que, mano, se você tá procurando um anime de qualidade, Shumatsu no Valkyrie, e se você tá lembrando que eu já trouxe Drop em Shumatsu da LO em 2022, mano, você perdeu muita coisa, porque aquele drop que eu trouxe da LO de Shumatsu foi simplesmente muito zica. E aquela música que eu trouxe do Unirap, Morte de Shumatsu, velho, aquela música mostrou que a humanidade tem salvação, tem como eles ganharam o Ragnarok, tem sim. E, mano, se você tá procurando esse anime, Ragnarok ou Shumatsu, Netflix, tá lá a terceira parte, primeira e segunda. Lembrando que essa luta do Adão contra os Zeus é masterpiece, velho, é masterpiece. É pai contra pai. O pai dos homens contra o pai dos deuses. Que no caso é muito bom. É muito bom. Porque já mostra uma dualidade. Já mostra essa divisão. De um lado temos o pai dos humanos, o primeiro homem, Adão, contra o pai dos deuses, aquele considerado o pai de todos os deuses, os Zeus. Que, mano, pra mim, isso daí é muito bom. É simplesmente o maior ápice, a melhor luta que o Adão por pouco não venceu, porque o próprio Zeus usou a sua forma, que no caso é Adamando. Mas Adamando também é o nome de um deus. E, velho, a luta do Adão contra os Zeus foi incrível, foi muito incrível, incrível, sensacional, muito fit mesmo. E se você meio que perdeu algum detalhe dessa luta, tem duas partes. A única motivação do Adão estar lutando pela humanidade foi porque a serpente, assim como na Bíblia já mostra que ela meio que induziu a Eva a fazer o mal, ou até mesmo cometer cerca do errado. Aqui é meio que uma reimpressão. Ela meio que disse que a Eva, ela meio que não devia ter existido e que ela meio que devia sair do paraíso. Mas aí é que tá, velho. Aí é que tá. Porque a serpente em si já é o puro mal. E o Adão disse: opa, peraí. Se ela sair, eu também saio, porque esse julgamento está muito consequente e jogando pela serpente. E, cara, aquilo ali foi simplesmente muito
mas muito a favor do Adão. Olha, mesmo que o Adão tivesse levado uma saraivada, até mesmo soco pra cima, pra baixo, o Loki estava nivelando quem ia vencer e quem ia perder com 2 jarras com vinho, para simular que era o sangue de um ou de outro. E eu acho isso interessante porque não vai ser sangue de verdade, vai ser somente vinho, que ele tá meio que presumindo, até mesmo supondo quem ia vencer. Porque se o vinho derramasse de uma jarra que tem o rosto do Adão, o rosto de Zeus, aí, se uma jarra com o rosto do Adão meio que escorresse, ele perderia? Ele perderia. Se fosse com o de Zeus, ele perderia. Mas adivinhe, o Adão perdeu, mas ele perdeu protegendo quem ama, a humanidade, seus filhos e Eva, que no caso sua esposa. O que pra mim, ele perdeu, mas foi como um herói. E lembrando que cada luta, cada batalha de Shumatsu, nenhuma delas é contada como em vão. Tem cerca de lutas que os humanos vencem, tem cada luta que os humanos vão perder. Tá, faz parte, tá no roteiro, tá até mesmo na história. E se você ver no mangá, também faz parte. Mas aqui tem cerca de 3 que mudaram o rumo da história. Que foi o Adão, o Buda, o Kim, que simplesmente fizeram a balança do jogo e Shumatsu virar a favor dos humanos. Se não fosse por eles, velho, os deuses simplesmente iam virar o jogo e já estaria 7-3, velho. 7-3 e os humanos já estariam perdendo de lavada. Cara, eu não sei se vocês vão entender, mas tem uma música que eu trouxe no rap, que foi do Kong, que foi lá do Ghost Apocalypse, que é um parente próximo de Shumatsu, que lembrou muito o Buda de Shumatsu. Que, cara, eu sei que o Buda é debochado, que ele gosta de dizer que, olha, eu sou muito fit, eu gosto de mostrar que eu sou muito zica, eu tenho olhos divinos e não sei o que. Velho, é esse tipo de deboche, mas o deboche que dá pra tirar sarro com os deuses e não pra dizer que ele é o mais top. Ele é top, mas só da sua visão de prever o futuro já mostra que ele é o iluminado. Ele simplesmente alcançou a iluminação depois que uma pessoa mais próxima dele morreu. E outra coisa, no anime já mostra que ele tem cerca de o cajado dos 6 reinos, que no caso o reino humano, o reino etéreo, que no caso o reino selvagem, também tem o reino bestial, o reino das feras, tem também o reino das almas e também outro reino, que no caso o reino dos amaldiçoados e entre outros. Mas, cara, isso aí já mostra que tem cerca de uma semelhança dele com o chakra de virgem de cada zodíaco. Tem sim, velho, tem sim. Porque quando o chakra de virgem abrir os olhos, é capaz de você pegar os sentidos. Tem essa semelhança. Mas o Buda aqui de Shumatsu, mano, tava lá o Zero Fuku tentando acertar ele com uma arma muito gigante, velho, parecendo a Clava Oni. Pá, 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 parecendo aquela
Ele brinquedo acerte a doninha que, mano, aquilo ali não era nem cócegas, não sofria nem dano. Lembrando que o Buda só conseguiu vencer o Rajun porque ele conseguiu até mesmo acabar com o Zero. Mas quando encontrou cerca da alma do Zero Fuku, que no caso é um garoto que não tinha nada a ver com isso, que ele era aquele garoto que tentou salvar os humanos, mas tentou meio que dar para eles a alegria ou até mesmo a felicidade, que não é o que você vai comprar, é literalmente é o que você conquista. Foi algo que o Buda tentou ensinar para o Zero quando ele ainda era humano, um pequeno deus do treinamento, por assim dizer, mas ele não deu a mínima e meio que se perdeu, velho, ele se perdeu no caminho. E tipo, ele meio que perdeu um dos olhos na batalha dele contra o Rajun. Perdeu, o Buda perdeu um dos olhos, mas ia ser massa se ele usasse um tapa-olho para poder recuperar a visão dele. Porque tipo, eu já imagino o Buda usando um tapa-olho para recuperar a visão, ele com um olho já com a visão tipo o yin-yang de um olho e o outro com a visão que pode prever o futuro. Ia ser muito massa, velho, ia ser muito massa se eles colocassem isso no mangá e também no anime pra animar. Mas pena que não coloca, velho. E tipo, depois que o Buda venceu essa batalha para a humanidade, o Zero Fuku, que no caso era aquele garoto que já estava meio que condenado, até mesmo preso ao Rajun, que no caso do sexto submundo, não sei das quantas. Depois que ele foi de Vasco, eu já posso dizer aqui que ele descansou em paz e foi amado por muitos humanos, coisa que ele não foi. Mas agora o próprio Buda, ele conseguiu fazer com que ele fosse adorado, velho. Uma coisa que ele nunca foi. É muito bom, é bom demais, porque o Buda, ele fez uma boa ação e agora o Zero, ele pode descansar em paz, pode descansar sabendo que as pessoas gostam dele. Mano, eu tô no hype pra ver a luta do Kim contra o Hades, velho. A luta de Kim contra o Hades vai ser pipoco, vai ser a luta de rei contra rei, imperador contra imperador. Porque se o Kim já é o imperador da China, o mais poderoso, que matou cerca do rei Oni no seu dia de glória, quando ele já era cerca de um adolescente de 14 anos, somente com a visão do futuro e também que pode prever a dor do oponente no seu ponto de pressão, ele pode também ver o ponto de dor e também a ponto de pressão do Hades, velho. Ele pode fazer isso com o Hades também, velho. E imagina se ele fizesse isso com o Hades e ele vencesse isso na última rodada. Que no caso, a nona rodada, garoto. Ia ser muito louco, ia ser muito louco. E, velho, o Hades é todo pomposo, ele fica dizendo assim: ah, esse rei humano tá abaixo de mim, ele não é nada, eu vou acabar com ele, mostrar ao meu irmão que eu posso ser superior a esses humanos, e mostrar que eu pertenço ao panteão grego, e mostrar por que me chamo de rei do submundo e tal. A mesma arrogância, a mesma petulância, a mesma lábia
que o Poseidon tinha. Só que ele não é tão arrogante, não é tão egocêntrico como o Poseidon que subestimava o oponente. Não, pelo contrário. O Hades ele propõe e até mesmo vê caráter, onde até mesmo muitos Shumatsu não podem ver. É que aquilo, na infância do Kim, já mostra que se ele vendasse os próprios olhos, ele não poderia ver a dor ou até mesmo saber que ela é real. Isso porque a mãe dele insistiu e até mesmo implorou que ele fizesse isso, porque a dor para ele tinha que ser nula, tinha que ser absolutamente nada. E uma vez que ele fez isso, ele estava somente privando seus olhos, mas ele podia sentir o toque, ele podia sentir o cheiro, podia sentir o paladar. Mas ele estava guardando um melhor para o final durante anos. E a última coisa que a mãe dele disse no mangá, antes mesmo de morrer, é que você se tornará o maior rei da China, Inakin. O maluco é brabo, velho. O maluco é brabo. Uma vez que ele tirou essa parte dos olhos, ele pode prever o ponto de pressão até mesmo onde dói mais no Hades, velho. E outra coisa, se ele pode ver aqui, pronto, meu braço. Ele pode ver que tem uma estrela aqui no meu braço, aí tem outra na minha perna, uma no meu calcanhar, uma na coluna. Aí ele vai pegar a alabarda e mete com força. Pá, 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 pá. Velho, aquilo ali é mais rápido, mais potente que uma metralhadora Mark 320. Aquilo ali mete mais pressão que até mesmo uma bazuca, velho. Uma bazuca. Isso é inédito, velho. Um rei humano venceu o Hades. Você tá louco, você tá louco. Isso sim é inédito. Nenhuma coisa, nem sequer algo assim no Ragnarok havia feito coisa igual há mais de 1000 anos atrás, velho. E quando o Galvão Bueno, que no caso aquele narrador que tava com aquele microfone dizendo assim: mas o que é isso? Essa coisa é inédita, é inédito. Ninguém havia matado Hades uma vez a cada 1000 anos. O vencedor da nona batalha é o próprio Qin Shi Huang, vencedor da nona batalha para os humanos. O placar da batalha está agora em 8-7. Velho, aquilo ali foi inédito, eu quase ia pulando a cadeira. Mas então esse foi o vídeo resultado. Eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Comentem embaixo no próximo vídeo. Até a próxima. Falou e fui!